Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem por aí. O meu nome é Carolina, canal novo aqui no YouTube, então peço a ajuda de vocês para contribuir com o meu trabalho, tá? Se inscrever, curtir, comentar, compartilhar também com as pessoas que vocês conhecem. E a gente vai fazer hoje uma leitura voltada para signos, tá? Para o signo de Escorpião. E essa leitura vai ser para os próximos de 7 a 15 dias, tá bom? Até os próximos 15 dias. É uma leitura de instruções mais rápidas, certo? Aí a gente vai entender aqui para os próximos 15 dias quais são as principais energias que a espiritualidade quer trazer aqui na mesa, né? De direcionamentos, conselhos, as principais situações, tá bom? Então, Escorpião, para as pessoas que são do signo de Escorpião, Lua, Sol, Ascendente, Lua, Sol e Ascendente, tá? Para o signo de Escorpião, nos próximos 15 dias. 5 energias. Eu quero uma de cada vez, por favor. Mais uma. Certo. O anel. As nuvens. O cavaleiro. Mais duas. A estrela. E a raposa. Eu sinto aqui que vocês estão num período agora um pouco confuso, um pouco incerto. Estou sentindo aqui uma energia de incerteza, de confusão, às vezes está pensando demais, ansiedade, de não saber muito bem o que fazer. E isso está muito relacionado a alguma aliança que você tem mantendo aí. Algum compromisso, alguma aliança. Algo que tem feito esse compromisso, essa aliança, esse acordo tem feito você ficar emocionalmente incerto, abalado, sabe? Tem algo muito voltado para alguma aliança que vocês tenham feito aí. Pode ser de muito tempo atrás, pode ser uma aliança que vocês fizeram com alguém, profissional, pode ser um compromisso, um relacionamento, né? Pode ser amoroso, pode ser amizade, pode ser também algo que você tem estabelecido com você mesmo, alguma meta, algum compromisso, algo que você deseja. Só que isso tem te deixado confuso, isso tem te deixado ansioso, pensando demais. Mas tem uma notícia, tem alguma notícia que está chegando aí nesses próximos 15 dias. Essa notícia vai mudar esse aspecto seu de confusão mental, de incerteza, de não saber muito bem o que fazer, o que você quer. Tem alguma notícia que vai contribuir para... Essa notícia ela pode contribuir para você sair desse processo ou para você entender um pouco por que você está nesse processo, né, mental, de pensar demais, de incerteza demais, de confusão demais. Ou ela pode ser uma notícia que vai fazer com que você saia dessa energia. Ou você vai compreender porque você está nesse lugar, ou você vai compreender através dessa notícia, não compreender, mas sair dessa energia de incerteza através dessa notícia, tá? Tem algo aqui também falando sobre
esperança, sobre você conseguir trabalhar o seu pensamento, porque eu senti um pensamento negativo. As cartas aqui, a egrégora está trazendo uma energia de pensamento negativo, pensamento... Sabe quando a saúde mental não está tão legal? Tem muita ansiedade, eu estou até agoniada aqui com a energia. E aí, a espiritualidade está trazendo essa energia de você tentar mudar esse controle, tentar mudar esse padrão de pensamento, não é o controle, um padrão de pensamento. De que nada vai dar certo, de que tudo na sua vida é assim mesmo, né? E tá tentando trazer aqui essa energia de tentar entender melhor, não tentar entender melhor, mas de entender que você também cria o seu próprio mundo, que você também é responsável, né? Se hoje você está num momento de incerteza, de muita ansiedade, de falta de clareza, né? A gente também cria o nosso próprio mundo. Alguma escolha que você fez, ou alguma coisa que você vivenciou, né? Eu sei que, claro, que em situações de violência a gente não controla, né? Mas, assim, o que a espiritualidade está tentando trazer é um conselho, um alerta, para você tentar mudar esse pensamento de padrão negativo que você tem carregado por um tempo. E que você precisa também tentar criar o seu próprio mundo, criar algo. Se tem uma coisa que você quer muito fazer, algo que você deseja muito, que você também tem que visualizar isso de certa forma. E, claro, ter estratégias. Estratégias para lidar com esse novo padrão, sabe? Eu senti que você tem que ser esperto, você tem que traçar planos, você tem que ter estratégia para mudar esse mundo, para mudar esse padrão de pensamento que você tem carregado aí, por um tempo. Tá bem confusa essa energia, eu senti tudo que vem na energia, né, na mesa, tudo que a gente capta também de energia tem a ver com a leitura. Então, muita incerteza, falta de clareza, né? Isso aqui tá muito evidente, até mesmo em mim. Eu quero entender melhor aqui, vamos tentar entender melhor, né? Sobre o anel. As alianças são essas, que os compromissos... Opa, o microfone caiu, gente. Vou colocar aqui. Vamos tentar entender aqui sobre o anel. O anel, ó, já virou. Ó, a carta. E a foice. Lembra que eu falei com vocês que poderia ser uma aliança que você tinha com alguém, um compromisso que você tinha estabelecido? E que isso te deixava confuso, né? Ao corte. Tem alguma aliança? Eu te faço essa pergunta. Tem alguma aliança, tem algum compromisso que você estabeleceu? Pode ser que não seja com alguém. Pode ser que não seja com o trabalho, né? Às vezes não seja numa relação. Pode ser algo que você, um compromisso, algo que você fez com você mesmo. E aí eu te pergunto, tem algo, reflita, nesse sentido, que te deixa pensando muito, que te deixa muito ansioso, que te faz ficar com seus pensamentos acelerados, que fazem você ficar pensando e não conseguir encontrar nenhuma solução? Tem algo? Se tiver, provavelmente é isso que a energia está querendo trazer aqui. E é interessante porque vê a carta da carta, então a carta do envelope, ela fala sobre notícias que chegam, comunicação, né, formais. Então, pode ser encerramento de contrato, pode ser uma situação de trabalho, pode ser também um divórcio, pode ser algo que seja oficializado através de papéis, de mensagens, de notícias. Então, às vezes você está esperando alguma questão da justiça, por exemplo, pode ser que chega essa notícia para você, né? Mas está vindo um corte em cima desse compromisso, dessa aliança. Escorpianos, atenção,
Atenção aí, eu também sou escorpiana, eu vou ficar de olho aqui. Qual corte que tá trazendo? Que a estabilidade está trazendo aqui em cima de compromissos que me atrasam, que fazem eu ficar preocupada, que fazem eu pensar demais. Né? E quando a gente fica muito pilhado, com a mente muito acelerada, pensando muito, a gente não consegue fluir em nada mais. Né? Porque às vezes uma coisa que é tão pequena, a gente pode até colocar um valor maior, né? Porque o nosso foco está só ali. Bom, vamos ver, vamos tentar entender um pouco mais. Sobre a carta das nuvens, clarifica para mim sobre a carta das nuvens. Tá vendo? Isso aqui, ó, é o seu maior desafio. Lidar com o seu emocional, lidar com esses pensamentos, lidar com essa ansiedade, com essa incerteza. A gente não tem certeza de nada na nossa vida. A gente tenta organizar um pouco, mas não existe certeza, né? A certeza de que a gente tenta, né, às vezes, organizar financeiramente, organizar profissionalmente, ter um plano de saúde, enfim. Mas a gente não tem certeza. E esse é o seu maior desafio hoje. É olhar para si, olhar para esses pensamentos, olhar para esse padrão de mente, né, que às vezes te deixa tão incerto do que fazer. E do mesmo jeito que isso, aqui preto, que vencer esse padrão pode te trazer toda sorte de bênçãos, né, toda abertura de caminhos, você encontrar o que afeta a sua mente, o que afeta os seus pensamentos, que te deixa nesse lugar de incerteza, pode ser a sua sorte, mas também pode ser aquilo que vai te atrasar. Então, lembra que eu perguntei, né, sobre as relações ali? Tem alguma relação, algum compromisso, algo que você estabeleceu que está te levando a esse lugar de pensar demais, mente acelerada, incerteza, ansiedade, né? Tenta, às vezes esse seria o caminho, porque vem uma carta somando com a outra, né? E porque isso pode ser a sua sorte, você olhar para isso, entender que esse é o seu padrão, e eu quero resolver, e às vezes você não vai de cara conseguir lidar com isso, mas só de você saber o que você não quer para você já é o grande passo. Eu falo isso não só por ser cartomante, mas também minha formação em psicologia e padrões familiares, padrões de comportamento, é o que a gente mais faz enquanto ser humano, né? A gente tenta repetir, a nossa mente vai repetindo, porque é algo que a gente já está acostumado a vivenciar. Então, às vezes, você nem se dá conta, porque pode ser que não seja um padrão só de agora, às vezes é algo que você vivencia desde lá da sua infância, bem na adolescência, bem na vida adulta, e está repetindo aquele lugar, né? Até mesmo se for uma situação de desconforto, que, cara, você fica pensando, ansioso, preocupado, com incerteza, é horrível. É horrível estar nesse lugar, né? A carta do cavaleiro, vamos ver o que mais temos aqui para os escorpianos. O cavaleiro, escorpião. Eita, eu vou aceitar. Veio duas cartas. Veio a carta dos peixes. A gente está falando de... Lembra que eu falei que ia chegar alguma notícia que ia ajudar a romper esse padrão? Ó, a gente está falando de abundância, fluxo, movimento, né? Dinheiro também, mas abundância de criatividade, de ideias, de pensamento, de organização. Fala em todos os sentidos. E aí vem a carta aqui, ó, da casa. Então a gente fala aqui também sobre pertencimento, né? Sentir pertencimento, sentir segurança, sentir apoio. Então tem alguma notícia que vai te levar para esse lugar, que vai contribuir para a sua estrutura, não só física, mas também, lembra que a gente falou sobre o emocional, né? A casa também fala sobre o nosso corpo físico, né? A nossa estrutura, né? Então, cuidar da mente, do corpo, tudo isso é importante. E no ciclo novo agora, o movimento é de abundância. É abundância, né? A gente veio aqui... Nossa, é maravilhoso. Aqui, deixa eu colocar as duas cartas lindas. Ó, carta dos peixes e da casa.
Então, essa notícia, ela pode mexer também com a estrutura da sua casa, influenciar na vida das pessoas que moram com você, influenciar no seu corpo físico. A primeira palavra que veio quando eu peguei a carta foi pertencimento. A gente pode estar falando sobre finalmente você entender ou você lidar melhor com essa questão do pertencimento, né? O ser humano, a gente tem uma necessidade de sentir que a gente faz parte de algo. A gente tem uma questão coletiva, né? As nossas relações influenciam muito em quem a gente é. E veio o pertencimento, né? Acho que você pode estar lidando com essa notícia, vai lidar melhor com uma forma que você se enxerga também nas relações, como você sente que você pertence, né? Pode ser que seja algo totalmente ligado para sua família, para sua casa, como uma estrutura mesmo. Mas também pode estar falando do seu corpo físico. Tá? Sobre a estrela, o jardim. E mais uma, a estrela e o jardim. A cegonha. Lembra que eu tinha falado sobre ter bons pensamentos, criar o próprio mundo? Olha, vem a carta da cocriação. Você cria tudo aquilo que você imaginar, que você deseja. Existe as limitações, existe, né, as coisas externas, nem tudo depende só da gente. A gente depende de um sistema, né, que a gente vive aqui, muito complexo, por sinal. Mas você pode criar um mundo que você idealiza, que você imagina. E tem algo muito voltado para encontros, né? Você pode ter um período agora aí de viver mais em comunidade, conviver com pessoas, estar em locais cheios, network, festas, festividades, comemorações. E isso, esse contato com o social vai contribuir para uma visão para uma nova visão. Ou pode estar contribuindo também para aquilo que você deseja, os seus projetos. Eu quero entender porque a raposa, ela está refletindo aqui para mim junto aqui com essa carta, mas deixa eu entender aqui. Sobre a raposa, mais duas cartas. Mais duas cartas. A raposa. A raposa, quando saiu a raposa, eu falei muito sobre ser estratégico, observar e ter estratégias para lidar com os seus pensamentos, com aquilo que você deseja e almeja. Sobre criar, co-criar o seu próprio mundo. Aqui vem a carta da cruz. É como se você estivesse passando por um processo de encerramento, de padrões. Por isso que sua mente está tão confusa aqui. Porque quando a gente está nesse lugar de encerrar padrões, ciclos kármicos, padrões de comportamento, padrões de pensamento, né, que aqui está falando muito do pensamento. Não, a gente... A ideia que às vezes a gente acha que começa a questionar até a nossa lucidez. Tô ficando louco? Do tanto que a gente chega a pensar, né? Porque passar pela cruz é morrer e nascer novamente. Tem uma coisa muito legal que fala na psicanálise, que é a morte simbólica, né? Que a gente, o ser humano, durante a vida, o processo deveria ser que a gente deveria morrer e renascer em vários momentos, né? Essa morte simbólica. Porque a gente muda em vários processos da vida, né? Na infância a gente foi de um jeito, na adolescência outra maneira completamente diferente, na vida adulta. Mas mesmo dentro
por exemplo, da infância, você teve vários comportamentos, você foi várias crianças. Na adolescência também, na vida adulta também, porque a gente está em constante transformação. E muitas vezes a gente não consegue passar por essa morte simbólica. E uma coisa muito massa, eu sou escorpiana, uma coisa que eu amo no nosso signo, né, e é o meu sol, meu mapa quase todo é escorpião, então assim, muito escorpiana, nós enquanto escorpianos, nós passamos, acho que até uma questão kármica, né, por muita morte e renascimento, por isso que a Fênix nos representa, né, porque a gente tem essa capacidade de morrer e renascer. E escorpianos, eu acho o signo, nosso signo é muito mal visto, mas para mim, eu tenho muito orgulho de ser escorpiana, sou apaixonada. É pauleira, a gente vai ver as coisas feias, a gente vai se irritar, a gente vai trazer a sujeira do mundo, a gente vai falar aquilo que muitas vezes as pessoas não têm coragem, porque a gente tá aqui para poder ver, né? Ver tudo aquilo que incomoda, que é tabu. E não tem como, a gente vai estar em situações para morrer e renascer, para morrer e renascer. E vocês estão nesse lugar agora, de morte e renascimento, de se entender diferente, de entender que você pode criar o seu mundo, que você pode idealizar, e claro que eu não tô aqui para romantizar, gente, pelo amor de Deus, porque é muito difícil a gente desejar, imaginar, querer algo para nossa vida e achar que, não, só vou pensar aqui. Não tô falando disso, só de você levantar de manhã e falar, eu vou ter isso, aquilo, pronto. Não. Por isso que aqui a raposa tá vindo. Cadê os planos? O que você tá colocando em prática? Uma coisa que a psicologia traz também, que é muito interessante, é que se a gente ficar, não vou lembrar a frase certinha, mas só ficar na ideia é um furto também, né? Então, o movimento nasce através da ideia. Então, primeiro vem a ideia, mas eu também preciso colocar em ação, né? Então, tem estratégia, respeite também o seu processo, mas tem estratégia, faça acontecer o movimento que você almeja para a sua vida. Você tem o poder da cocriação, você pode imaginar e criar tudo aquilo que você almeja. E você está nesse lugar agora de morte, de renascimento, de encerrar padrões kármicos. E acolha também esse momento difícil, né? Porque eu senti uma energia bem pesada quando a gente falou, né, dos pensamentos, do processo mental. Acolha seu processo mental também, né? E entenda que daqui para frente você pode criar um novo mundo, de novas perspectivas, de novos padrões, porque a gente sempre vai procurar um padrão também, né? E tem pertencimento. Veio aqui o pertencimento. Vem a carta dos pássaros, para finalizar. Então é como se você fosse comunicar isso para o mundo de alguma maneira. Pode ser que você não vai falar para as pessoas tudo que você tem vivido, tudo que você está sentindo, tudo que você almeja, que você quer cocriar, que você quer fazer acontecer. Mas você vai comunicar isso para o mundo automaticamente, às vezes com o seu comportamento, às vezes com a forma com que você vai lidar com as pessoas. Mas esse processo já está acontecendo, né? E aí essa comunicação vai vir de uma maneira automática e clara, mas você vai conseguir comunicar isso também para o mundo, tá bom? Eu queria entender o que tem que não está clarificado sobre toda essa situação aqui das 5 energias. O que não está clarificado pra gente? A âncora. Às vezes você se prende a ideias, a comportamentos, a pensamentos que te estagnam, que não te levam para o lugar que você deseja. Então são crenças limitantes, né? O seu pensamento às vezes ele está muito apegado a crenças que estão te limitando de alguma maneira, ideias que você criou, que você absorveu na sociedade, na sua família, no seu meio, através das suas dores, dos seus traumas, das suas vivências, que te deixam estagnado, que não te levam para frente. Então, tem alguma coisa muito voltada para o pensamento.
pensamento, padrão de pensamento, emocional, a sua mente, como você está lidando com a sua mente. Quando eu falo emocional, não é amor, é emoções mesmo. Como você tem lidado com as suas emoções, com os seus pensamentos, né? Padrões também. Eu queria agora uma carta para aconselhamento. Gente, caiu no chão, não gosto de pegar carta no chão, não. Não gosto de aceitar, né? Nem pegar, mas aceitar cartas do chão, vou pedir outra. Eu quero uma carta para aconselhamento da leitura. Aconselhamento para a gente finalizar. Conselho final, né? A cigana e a lua. A gente está falando aqui do feminino. O conselho que a espiritualidade está trazendo para você é: siga a sua intuição. Pode ser que seja clichê para alguns, mas não tem como falar que é isso. É ouvir a sua voz interior. E entender que aquilo que você quer para você, ninguém precisa compreender. Ninguém precisa achar que tem lógica, ou que faz sentido, ou que é racional. É sobre você entender aquilo que faz sentido para você, não para os outros, aquilo que deixa você feliz, não os outros. Então, se esse compromisso que você fez aqui for em relacionamentos, tem que ser pessoas que te fazem feliz. Se for um compromisso que você fez com você mesmo e está te afetando, você tem que mudar esse pensamento, esse padrão que você está carregando. E também parar de dar importância, não porque as pessoas falam, mas para a sua razão. A racionalidade, ela é muito importante, mas a gente não pode, tem que ter um equilíbrio entre razão e emoção. E tá falando aqui para você ir para entender, ouvir um pouco mais a sua emoção. A gente fala o coração, mas né, aquilo que o seu íntimo está trazendo para você. E claro, a sua intuição. E é independente da sua religião, da sua fé, né, também ter esse contato espiritual. Ouvir essa vozinha que tá falando aí com você, tá bom? Porque a mudança tá chegando aí. Nas próximas duas semanas, tem notícias chegando aí, tá, escorpianos? E pra mim, essa leitura aqui fez bastante sentido. Eu me vi aqui também em vários processos e espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que possa ser uma leitura de abertura de caminhos e de mente, tá? E vou estar aqui para poder falar aquilo que a espiritualidade traz para mim. Peço que vocês possam se inscrever, compartilhar, curtir e contribuir com o meu trabalho, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!